Isaías 43, 19 diz: eis que faço nova todas as coisas. Para você ficar decorado, Isaías 43, 19: eis que faço nova todas as coisas. Se eu fosse dar um título a esta mensagem, eu diria: o seguinte tema é na adversidade que a oportunidade aparece. É na adversidade que a oportunidade aparece. Ou mesmo, é na dificuldade, é na adversidade, é na luta que a oportunidade aparece. Amados irmãos, evidentemente que há pessoas, meu querido amigo, que acreditam no seguinte tema, seu Francisco: eu agora sou crente, eu aceitei Jesus, eu não vou passar mais nenhuma luta. Isso eu já vi algumas pessoas dizendo, mas isto não é absolutamente verdade. Não é verdade isto. Não significa que, porque você aceitou Jesus, acabou as lutas. Não. Agora, por quê? Porque você continua aqui na terra, lutando e vencendo. A pessoa sem Jesus, ela tem morta as esperanças. A pessoa sem Jesus, minha mãe 3, Josefa Pedro, Josefa Gama, irmã Ana, e os irmãos que estão aqui, ela tem morta as forças do seu espírito. Por quê? Porque quem alimenta o seu espírito é quem te fez. E quem te fez foi Jesus. E Jesus deseja que você pertença a Ele. Mas vamos lá. Você percebe que em toda adversidade é gerada uma oportunidade. Vocês estão mais do que cientes que em toda dificuldade que nós temos, a gente diz: mas eu tenho uma esperança que apareça uma luz no fim do túnel. Isso é quem acredita que o Deus da sua vida, o Deus da minha vida, Ele faz acontecer dentro da dificuldade, não é fora, dentro da dificuldade, uma oportunidade. Mas pastor, o senhor está pegando coisa que não tem na Bíblia. Tem não? Vamos lá. Lembra de José? José passou por uma crise familiar das mais absurdas que a gente conhece. Vendido pelos irmãos, assediado pela esposa do patrão, um jovem de 18 anos. Como o rapaz não cedeu à tentação, estou falando do José da Bíblia, José do Egito. Como o rapaz não cedeu à tentação, irmão Cícero, o senhor lembra muito bem, a esposa de Potifar se encantou com um jovem de 18 anos. A Bíblia não fala qual a idade dela, mas dá para se entender que ela é uma senhora, ele um jovem. E agora José foi seduzido pela esposa do governador do Egito. Do governador? Não, do secretário do Egito. E quando José se vê naquela tentação, naquela guerra, ela tenta uma vez, 2 vezes, 3 vezes seduzi-lo. Não conseguiu. Ela esperou uma oportunidade, um dos dois estivesse sozinho e partiu para cima do jovem. E você vai lembrar que a Bíblia diz que ele se desviou dela e fugiu, mas ela conseguiu ficar com a capa dele na mão. E ela, para não passar vergonha, ela gritou: ei, José tentou me estuprar. Eu gritei e ele correu. Calúnia. Mas você vai lembrar que quando Potifar chega em casa, a esposa dele diz: olha, José, o teu empregado aí tentou abusar de mim, eu gritei e ele correu. Potifar coloca José na prisão. Para eu não prolongar na história, você vai lembrar, da prisão, José saiu da prisão para se tornar o governador do Egito. Você vai lembrar de Daniel na cova dos leões. Foi depois da cova que Daniel se tornou líder na Babilônia, o mais sábio, o mais conhecedor, o mais inteligente da Babilônia. Ei, você vai lembrar
que daqueles 3 jovens da fornalha, foi depois da fornalha que eles foram honrados. Está na Bíblia. Você vai lembrar, eu podia dizer mais casos aqui, mas eu vou ganhar tempo. Eles casos que depois da dificuldade, eles viram a oportunidade. Ou você não olha para você hoje, na altura dos seus 20, 30, 40 anos, e você diz: caramba, eu olho para mim hoje, não tem nada a ver com aquela pessoa de 20 anos atrás. Eu amadureci, a minha mente se abriu. Tem coisas, você já disse isso, tem coisas que eu fiz, mas não faço mais. Tem coisas que, se eu tivesse oportunidade, coisas que eu não fiz, eu faria hoje. E neste processo de amadurecimento seu e meu, quantas dificuldades você já enfrentou? Se você fosse classificar quantas lutas você já superou, será que os 20 dedos que você tem, daria para contar todas que você já superou? Mas perceba, foi depois dessas adversidades que você conheceu alguém que é você, que você não conhecia. Estou errado ou você? Eu conheço vários casos de pessoas que dizem: eu não suporto o que o fulano suportou, eu não aguento passar pelo que ele passou. Poucos anos depois, a pessoa está passando por um processo igual ou pior. Depois ela passa e diz: rapaz, como foi que eu consegui? Como foi que eu superei? Como foi que eu passei? Como foi isso? Isso, toda adversidade, toda dificuldade te deixa mais experiente, mais capaz e mais forte. Toda adversidade te deixa mais fortalecido. Você, não sei se já frequentou, mas quem frequentou a academia sabe. Toda semana que você vai, todo mês que você vai, cada 3 meses que você vai, cada 6 meses que você vai, os exercícios eles vão aumentando. É por quê? Porque cada dia fica mais difícil os exercícios na academia. Porque você vai ganhando músculo, você vai ganhando corpo, você vai ganhando estrutura óssea, você vai ganhando vigor, hoje você levanta 10 quilos, daqui a 30, 60, 90 dias, você está levantando 70. Por quê? Porque o processo te fez desenvolver força. E é nos processos que nós passamos que a gente fica fortalecido. Por isso que Paulo disse: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No mundo espiritual, a gente precisa entender que o mundo espiritual ele é tão existente quanto o mundo físico. No mundo espiritual, você precisa buscar forças em Deus para conseguir vencer. Quem puder assistir a live que nós fizemos ontem lá no nosso canal do YouTube, é uma injeção de ânimo para a sua alma. A live que nós fizemos ontem, live Vivendo o Chamado, que o título é Destrancando-se por Dentro. A live foi uma bênção. Então, perceba, é quando você passa por processos que você percebe que você foi forte, que você teve forças, que você teve disposição para vencer. É claro que tem processo da vida da gente que deixa a gente, depois da luta, 1 semana, 15 dias, um farrapo, cansado, quase desistindo de tudo, quase entregando as contas, quase parando. Depois de uma luta, você quer um tempo para respirar. E deixa eu te dar um recado poderoso. Em muitos processos na sua vida, tem 2 times. De um lado, tem aqueles dizendo: ela vai morrer, não vai conseguir não, ela vai se acabar agora, ele vai desistir agora, é o último suspiro, é a última gota, é a última força, é a última disposição. Do outro lado, tem Deus, tem os anjos, tem serafins, tem querubins, dizendo: vamos, você consegue, vamos, você vai vencer, vamos, eu estou contigo, vamos, não desista, vamos, eu estou ao teu lado, vamos, eu não desisto de você. Se não fosse Deus. O salmista diz que se não fosse Deus na vida dele, os inimigos já tinham o engolido vivo. Aí você pode perguntar: pastor, crente tem inimigo? Tem. Você agrada a todo mundo?
Tem gente que você nem conhece. Aí daqui a pouco ouve assim alguém dizendo, fulano disse que não vai para a tua casa, mas nunca dei nem oi para ele. Como assim? Jesus teve inimigo ou não? Deus tem inimigo? Tem, Satanás é inimigo de Deus. Aí você não tem não. Agora não tem. A diferença é, se você estiver com Deus, os teus inimigos vai acontecer exatamente o que aconteceu no Salmo 23. O salmista lá no versículo 4 do Salmo 23 disse, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Por que o salmista disse isso? O salmista entendeu, o salmista entendeu o seguinte, que Deus honra aqueles que confiam nele. E o melhor lugar para você ser honrado é na presença de quem? De quem te aplaude? Não, quem te aplaude, te aplaude. O melhor lugar de ser honrado, o salmista disse, que é na presença daqueles que te detestam. Como assim? Foi o salmista que disse. Por isso que eu vou lhe dar um conselho. Não peça para os seus inimigos morrer. Peça para eles continuarem vivos. Deus, faça com que meus inimigos continuem vivos. Por quê? Porque Deus honra você na presença dos inimigos. E quando o salmista diz, alguém pode estar na presença de alguém e estar distante dessa pessoa? Pode ou não? Eu estou na presença da Josefa Gama, eu estou longe dela? Não. Quem está na presença do outro, ou o outro está na presença dele, está próximo. Então os teus inimigos têm que te andar próximo de tu. Que bênção. Mas pastor, isso é um absurdo, São 23. Porque se prepara uma mesa na presença dos inimigos. Oh Jesus, mata meus inimigos. Como assim, irmão? Eu não quero que morra nenhum. Meus amados, percebemos bem, Apocalipse 3:8 diz, eis que tenho posto diante de ti. Jesus dizendo a João, para a igreja, Jesus dizendo à igreja, através de João, eis que ponho diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Por quê? Porque você mesmo com pouca força não negou o meu nome, não deixou de ser meu. No meio da luta, Jesus olha para você e vê você adorando a Ele, cantando a Ele, engrandecendo a Ele, magnificando a Ele, dizendo que Ele é lindo, que Ele é bom, que Ele é santo. Aí Jesus diz, meu filho, porque você continua me louvando, me adorando, enaltecendo o meu nome, eu vou colocar uma porta escancarada, que ninguém vai poder fechar. O privilégio de ser cuidado pelo Senhor é porque na hora certa Ele abre uma porta, e se Ele achar por bem, Ele abre um portão para você passar. Eu estava estudando esses dias sobre a passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho. Eu disse, Senhor, me diga uma coisa, como é que 3 milhões de pessoas que saem do Egito passam pelo Rio Jordão, aliás, pelo Mar Vermelho, 3 milhões de pessoas passando pelo portão de água, de um lado água, do outro água, pelo meio seco. Eu disse, mas peraí, para 3 milhões de pessoas passar nessa largura aqui, vai chegar amanhã e não tem passado metade. Estou certo ou errado? Certo. O Bel ali é pedreiro. Perceba, aí eu fui calcular, né? 3 milhões de pessoas passaram em 24 horas. Então fui fazer os cálculos, 24 vezes 3 milhões, dividido, aí cheguei a uma conclusão, irmão Chedinho. A porta que Deus abriu no Rio Jordão para o povo passar a pés enxutos, sabe quanto tinha de largura o espaço que abriu o Rio Jordão? 6 quilômetros. Aí 3 milhões de pessoas deu para passar em 24 horas. Passaram a rodo assim. E eu quero acreditar que passou gato, periquito, papagaio, cachorro, tudo uma vez.
uma porta que se abriu de 6 quilômetros de largura. Aí passou de 3 milhões de pessoas. Eu disse: Senhor, o Senhor é tremendo, porque só o Senhor mesmo pode fazer um portão de 6 quilômetros de largura. Quando você pensar, essa é a minha última tentativa, essa é a minha última, o meu último esforço, esse é o meu último suspiro, aí você vai encontrar forças de aonde não tem, disposição aonde você não sabe como você encontrou, mas você vai ver que você conseguiu superar o processo. A questão é, tem processos na vida da gente que a gente precisa fazer o que o salmista disse no Salmo 40. E é uma coisa que principalmente a gente que nasceu de 7 meses não sabe fazer muito bem. Eu tenho pedido misericórdia a Deus para conseguir. O salmista disse no Salmo 40: esperei com paciência. E a gente, menina, tem o hábito de dizer: ô fulano, tu quer esse negócio para quando? Isso é para onde? Porque esperar é uma capacidade que muitos de nós não temos. Mas tem processos na sua e na minha vida que a gente vai precisar aprender a esperar. Interessante que eu vejo uma coisa magnífica no ser humano. Eu sou um observador nato, estudo psicologia com uma certa frequência. Vê que eu estou errado ou estou certo. Na fila do banco, você consegue esperar reclamando muito? Não, né? Reclama muito? Está no time dos raros. Okay? Agora, na fila, para pegar uma ficha para ser atendido pelo médico, onde tem mais reclamação? Na fila do banco ou na fila para ser atendido pelo médico? Tem um bocado. Você está no time dos raros. Então perceba, mas você na fila do banco espera com mais paciência, porque diz: eu estou esperando, mas daqui a pouco eu estou com dinheiro no bolso. Na fila do médico, você está esperando para saber o diagnóstico, se você tem um tumor ou não. Aí você se desespera mais. Ou seja, cada situação você está esperando do mesmo jeito, mas você espera de forma diferente. Estou errado? Mas entendemos bem, precisamos no processo ter a capacidade de esperar, mas sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vou dizer uma coisa aqui que você vai achar que é uma loucura da minha cabeça, mas não é. De hipótese nenhuma. Há 2 anos e 7 meses eu perdi a perna. Repito, você vai achar que é loucura da minha cabeça, mas não é. E em 4 dias uma bactéria consumiu a minha perna. E até hoje, 2 anos e 7 meses, eu nunca reclamei. Aí você pode estar perguntando aí: por quê? Porque eu acredito que até isso contribui para alguma coisa que vai me fazer bem no futuro próximo. Mas agora isso é uma loucura, não é, filho? Quem sabe o meu futuro? Deus. Eu não sei. Eu sei lá se através dessa situação que aconteceu comigo, algum benefício não vai chegar na minha vida por causa disso. Mas pastor, o senhor fica sentado. É ruim, é difícil, é complicado. Mas até isso eu consigo acreditar que contribui para o bem. Eu ouvi uma história que eu não sei se é verídica ou não é. Não sei se você já ouviu, mas diz que um rei, certa vez, foi conversando com seu empregado de maior confiança. Ele, sem perceber, ele cortou um pedaço do dedo. E o rei ficou revoltado, porque ele disse: olha, foi conversando com você que eu sem querer perdi um pedaço do meu dedo. E esse empregado era crente. E esse empregado disse: rei, tudo que acontece na nossa vida, a Bíblia diz que contribui para o nosse bem. Ele disse: que conversa bola é essa, rapaz? Você vem dizer a mim que eu perdi um pedaço do meu dedo, é contribuir para o meu bem? Eu vou lhe matar. Eles tenham paciência e esperem que alguma coisa vai acontecer para o seu bem, porque o Senhor perdeu o dedo. Você está maluco? Sai de perto de mim antes que eu perca a paciência e mande acabar com você e sua família. Só que esse rei tinha um hobby. Ele gostava de pegar o seu cavalo juntamente com esse empregado e cavalgar.
E eles saíram pela manhã para cavalgar. E caminharam e não perceberam o tempo. Você sabe que antigamente as pessoas não usavam relógio. Até hoje, irmão Adão é assim. Irmão Adão lá de Rosa Luxemburgo. Ele olha para o tempo e diz: vai dar 3 horas. Eu não sei o que é aquilo. E vai dar mesmo 3 horas. Ele já acerta a hora olhando para o tempo. Ele não usa relógio. Eu peguei de um relógio para ele. Mas até hoje ele não botou pilha. Aí, esse rei andou tanto que esqueceu do tempo. Quando deu por si, ele estava dentro de uma tribo indígena. E para má sorte deles, os índios comiam gente. Não sei se você sabe, mas em Manaus ainda tem uma tribo indígena que come gente. Sandra, não regalo ele não. Aí, quando os índios viram o rei, vamos usar a linguagem do nordestino, bonito, gordo, forte. Aí disseram entre si, dos dois, quem a gente vai comer? Aí escolheram o rei. Aí, antes de matar, já comer, eles fizeram uma análise no rei. E perceberam que estava faltando um pedaço do dedo mindinho da mão direita. Aí o líder da tribo chegou para os outros e disse: a gente não vai matar esse rei não, porque a gente só mata quem está inteiro. Esse homem está faltando um pedaço. Aí o empregado e o rei montou no cavalo e voltaram para casa. E o empregado disse: está vendo aí? Porque o senhor perdeu o dedo e o senhor queria me matar por isso? Os índios só comiam quem era inteiro, que faltava um pedaço, eles não comiam. Até isto, até as dificuldades, até as marcas que as lutas deixam em você, vai trabalhar para te deixar mais pronto, mais preparado para novas fases que virão no processo, no elevador da vida, que vai fazendo você subir de fase em fase, de fase em fase. Estou encerrando. O relógio é meu inimigo nesse momento. Paulo diz: porque nossa leve e momentânea tribulação é para nós um eterno peso de glória. Paulo estava dizendo: este processo que eu estou passando é leve e momentâneo, apesar de parecer pesado, mediante aquilo que eu vou receber. Meus irmãos, e eu tenho aprendido que os processos da vida, minha esposa está aí para provar, o silêncio, ele causa resultados positivos mais rápidos dentro do processo. Quem reclama muito é amargurado, é triste, é angustiado, mas quem sabe ficar em silêncio no processo consegue conquistar a vitória mais rápido do que quem fala muito. Se existe uma das funções da CIA e uma das funções do FBI, a Polícia Federal Americana, é que os seus investigadores aprendam a ouvir bem mais e falar bem menos. Tem processos que você só pode desabafar com aquelas pessoas que você realmente conhece, o DNA e Deus. Eu sinceramente acho que muitos processos na minha vida no passado não chegaram a uma conclusão positiva mais rápido, porque antes de uns 30 anos eu era um verdadeiro reclamão. Reclamava porque estava quente, reclamava porque estava frio, reclamava porque era só cuscuz, reclamava porque era só sopa, reclamava porque só era. Reclamava. Mas o processo vai amassageando a gente, vai encaliçando a gente e a gente vai aprendendo. Entenda. Se você ler João 16 e 33. João 16 e 33. Leia aí, irmão, por favor. João 16 e 33, para a gente encerrar.
16:33. O problema é que ela está sem óculos, ela não vê nada. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem nunca teve aflições aqui? Não é possível. Todo mundo teve aflições. Agora, como é que você conseguiu estar aqui hoje? Como é que você viu aquela quantidade de comprimidos absurdos e você teve vontade de tomar e você resistiu? Disse, não vou tomar, vale a pena viver. E você hoje está aqui e você lembra daquela situação e diz, como eu consegui vencer aquela situação que o maior desejo que eu tinha era ceifar a minha vida? Como eu consegui chegar aqui hoje? Eu jamais me imaginei com 18 anos, com 20 anos, não, porque naquele processo, quando eu tinha 15 anos, que a minha mãe se separou do meu pai, quando o meu pai faleceu, que a minha avó foi embora, que eu perdi a minha tia, eu perdi o chão, eu perdi a esperança de vida, eu perdi a disposição para viver, eu queria mais eu morrer. Quem nunca passou por isso? E você, naquele tempo você falou assim, eu não chego a 18 anos. E você hoje está com 20, está com 21, está com 25, está com 18, não sei. Mas está aqui. Sabe por quê? Porque quando Deus, eu disse na semana passada, quando Deus te gerou no ventre da tua mãe, Ele, conectado a você, Ele desenhou um propósito que tem começo, meio e só terminará quando você partir dessa vida para outra. Agora, como a gente não sabe o futuro, a gente tem que ser guiado por Deus para cada passo dessa caminhada da vida que a gente dá. Não se enganche com os embaraços, não se enganche com os invejosos, não se enganche com os hipócritas, não se enganche com os falsos, não se enganche com os invejosos, não se enganche com os olhos grandes, não se enganche. Vão aparecer no meio do caminho para querer atrapalhar, para querer tirar a tua atenção, para querer tirar o teu foco, mas você está decidido, como Jesus venceu o mundo, eu vou vencer também. Eu creio, sempre digo que crente ele não nasce para o fracasso, para a derrota, para a miséria. Crente nasce para ser vencedor. O processo está difícil, está complicado, está duro, está parecendo que vai desabar tudo, mas a fé é o combustível que vai te manter caminhando com a lâmpada acesa, com vigor, com força, com disposição e dizendo, a cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais. Suporção. É claro que tem dia que você consegue dar 10 passos, mas tem dia que você consegue só dar 2. Tem dia que você consegue correr, mas tem dia que você consegue se arrastar. Tem dia que você consegue caminhar. Tem dia que você consegue no passo dado. Mas o importante é você não parar. Tem um hino do Samuel Mariano que diz, respira. Não pare de respirar. Aí o hino diz, enquanto você estiver respirando, ainda há 1% de possibilidade, ainda há 1% de esperança, ainda há 1% de vigor, de força, de fé. Então não desista. Se você tiver 1% com Deus, é muito melhor do que 99% sem Deus. Se você acreditar nisso, se você fizer um compilado da mensagem do domingo passado para a mensagem de hoje, você vai fazer uma vitamina espiritual e vai tomar consciente. A minha esposa não gosta de ouvir sobre política porque ela diz que é muita notícia ruim. E é verdade, muita notícia ruim na política. Mas se você for olhar, é muita notícia ruim na área da polícia, na área policial. É muita notícia ruim em outras áreas também. Mas independente do que aconteça na minha volta, eu não posso parar de caminhar. Eu não posso desistir. Eu não posso dizer, já deu, desisto, chega, voltei. Não.
Se você tiver oportunidade de olhar para trás, olhe. Mas olhe não para ter saudade do passado. Não. Olhe para você lembrar o quanto você já percorreu. O quanto você já caminhou. O quanto você já conseguiu suprir. O quanto você já conseguiu vencer. E olhar para aqueles que olharam para você e disseram: tu chega a nada, tu vai nada, tu consegue nada, tu conquista nada. Eles estão lá atrás. Mas como você está com Jesus, você continua firme e avante. Avante e firme. Caminhando sempre. Termino. São 5 mensagens. Concluí agora a segunda. Tem outras 3. Próximo domingo, culto de ceia. Aí o culto de ceia a gente altera um pouco o foco do culto. Mas tenha certeza, domingo Deus tem uma palavra para você. Eu sei que vocês são sinceros. Quem se arrependeu de ter vindo hoje diz amém. Tem alguém por ali que disse amém, mas foi sem querer. Que Deus abençoe você. Sai daqui com convicção. Jesus venceu e eu venci. O que eu não posso é parar de caminhar. A estatística, pastor, diz que eu não vou conseguir. Quem é a estatística? A meteorologia diz que eu não vou conseguir. Quem é a meteorologia? O médico diz que eu tenho esse problema. Quem é o médico? Aí vem a 4ª pergunta. E Deus disse o quê? A palavra dele diz que eu sou mais do que vencedor. Prefiro acreditar em Deus. Estou certo ou estou errado? Vamos orar mais. Querendo agradecer a todos vocês que vieram aqui. Os irmãos de Sete Casas, os irmãos de Pitubas. Deixa eu só confirmar. Quem está arrependido de ter vindo aqui diz amém? Agora quem está feliz de ter vindo essa noite diz amém? Deus maravilhoso, Pai, te louvamos por este culto de hoje, pela celebração com louvor, pela vibração com adoração, pela aceleração com todo aquele clima espiritual que vivemos aqui, Senhor. Oh, Pai, abençoa os teus filhos aqui de Sete Casas. Pai, que eles tenham uma semana de vitória. Já te louvamos pela semana que passou. Te louvaremos, Senhor, a partir de hoje, pela semana que está chegando. Mês de junho está começando hoje, Senhor. Um novo mês, um novo recomeço, uma nova história, uma nova fase de superação, de conquista, de vitória. Pai, muito obrigado, Senhor, pelos irmãos de Pitubas que vieram, Senhor. Pela Adina, sua família, pelo Bel, sua família. Pai, em nome de Jesus, pela Jussiara, Senhor, e essa turma que veio, Senhor, pela minha irmã aqui, Senhor, que veio conosco esta noite, que veio o próximo domingo e o outro domingo, e vários domingos, Senhor, para a glória do teu nome. Senhor, em nome de Jesus, dá uma semana de vitória, uma semana de conquista, uma semana de bênção. Primeiro dia do mês, começamos com vitória, começamos com vitamina espiritual do céu, começamos acreditando com a fé maior, com força maior, com a esperança maior, porque o Senhor está conosco e não vai lhe desamparar jamais. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as doces consolações do Espírito Santo continue com você, com a sua casa, com a sua família, com o seu endereço, aonde você chegar, de onde você vier, aonde você for, em nome de Jesus, e com toda a força do pulmão você diz: quarta-feira estaremos aqui, sexta-feira estaremos aqui, e domingo estaremos aqui. Foi muito bom estar com vocês. Amamos vocês, família Vivendo o Chamado. Deus abençoe. Vitória!